Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem me acompanha aí há um certo tempo, sabe que eu venho compartilhando a minha experiência, não só com o meu processo de expatriação, mas como também com o aprendizado do idioma alemão. No vídeo de hoje, eu quero especificamente falar sobre a romantização do processo, porque existem pessoas que compartilham só o lado bom da história, só as viagens, só as conquistas, mas independente disso, a gente sabe que por trás de cada conquista, por trás de cada sorriso, muitas lágrimas rolaram. Por experiência própria, posso falar para vocês que no meu preparatório para alcançar a minha certificação de B1, por muitos e muitos dias que antecederam a prova, eu chorei na frente do computador diante dos simulados, porque eu achava que eu estava despreparada, que eu era burra, que eu jamais ia ter capacidade de concluir essa certificação de nível B1 intermediário de conhecimento alemão. Quem era eu na fila do pão? Essas coisas passavam pela minha cabeça, sim. E, gente, eu não comecei a pesquisar, a entender sobre esse mundo de expatriado de hoje. O primeiro contato que eu tive com esse mundo de expatriação, da possibilidade de migrar para a Alemanha, foi lá em 2018. Mas mesmo naquela época eu tinha a preocupação de pesquisar um pouquinho melhor sobre a empresa, então a primeira empresa não foi a escolhida. Depois engrenei numa outra possibilidade que infelizmente não atendeu as minhas expectativas e de muitos outros candidatos, e até chegar no meu penúltimo empregador, onde eu consegui migrar para a Alemanha. De 2018 para cá, muitas coisas mudaram, inclusive a divulgação das possibilidades e das experiências dos candidatos que iam ingressando nos processos. E eu não fui diferente, querendo compartilhar com vocês tudo que eu estava vivenciando para que quem queira ver esses vídeos tenham a melhor experiência no processo e saiba a realidade real da coisa. Mesmo a gente entrando num projeto onde a recrutadora seja séria, o empregador cumpra com tudo que está ali no edital, mesmo assim não faz com que o processo seja mais fácil. E por que que eu quis conversar com vocês sobre isso? No vídeo que eu falei que estava rompendo o meu vínculo com o meu antigo empregador, eu recebi muitas, mas muitas mensagens entre Instagram, WhatsApp e YouTube. Então eu fiquei muito feliz, porque eu vejo que quem tá aí do outro lado da tela tem a mesma ansiedade que eu e a gente acaba formando uma grande comunidade. Mas, como o que eu falo é aberto ao público, tem gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar e tá tudo bem. Mas uma mensagem em particular me chamou um pouco a atenção, porque me pareceu que a pessoa meio que não é desse mundo pelo que ela falou, e eu vou compartilhar essa mensagem com vocês. Então eu resolvi reagir e vocês comentem aqui o que vocês acham sobre. E a mensagem diz o seguinte: é impressionante como algumas pessoas conseguem transformar a realidade em uma narrativa de suspense. Qual é o suspense em compartilhar que algo não faz mais sentido para mim, que estar com um determinado empregador não é mais o meu objetivo diante das coisas propostas e não cumpridas para o meu futuro? Eu, sinceramente, não vi sentido nessa primeira frase. Enquanto que você compartilha sua versão dos eventos, é igualmente interessante notar como alguns momentos de espera podem ser aproveitados de maneira bastante confortáveis. Olha, você que escreveu essa mensagem, eu não sei em que mundo você vive, mas não é nada confortável esperar mais de um ano com B1 na mão, tá? Porque eu não entrei neste processo com conhecimento com nível 0 de alemão, eu entrei com B1, e algo que eu não compartilhei com vocês, gente, mas que no dia da minha entrevista eu perguntei se o meu processo seria mais rápido por já ter o B1, ou se seria igual para quem iria começar ali a aprender o idioma do zero. E foi me dito que o meu processo sim seria mais rápido, era questão de organizar a documentação e que eu iria sim para a Alemanha antes. Sem contar que, independente de ter nível B1, B2, C1 de alemão, se a gente não tem contato todos os dias com o idioma, forçando nossa mente a pensar, nos forçando a falar, a entender, a aprender mais vocabulário, e com o nosso dia a dia, estando aqui no Brasil, rodeado de brasileiros, falando português o tempo todo, vendo filmes e tudo mais em português, lógico que a gente toma algumas medidas. Nós tivemos também aulas de conversação em tempos, né, curtos,
Então, eu não acho que foi confortável passar todo esse tempo aguardando, justamente porque eu tive que abdicar do tempo com os meus amigos, com a minha família, de lazer para mim mesma, estudando. Claro, por escolha, mas eu abdiquei de tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas estava ali me dedicando para o aprendizado do idioma alemão. Outra coisa que é muito importante falar aqui com relação à bolsa é que não é um valor que dê para a gente ficar extremamente confortável no ponto de vista financeiro. Agora eu preciso entender em que ponto a pessoa quis se colocar confortável, de que maneira. Confortável para viajar enquanto eu recebo a bolsa, que se eu converter, mesmo o euro estando alto, de acordo com a cotação do dia, dá 2.100, 2.200, 2.200 e pouquinhos reais. A gente sabe que o valor da bolsa, apesar de ser uma ajuda de custo, ele supre famílias. Pessoas precisam se mudar de outros estados, de outras cidades, alugar casa, comprar coisas, pagar transporte público, comer, né, viver, ter lazer com 2.000 e poucos reais por mês. Isso, de fato, não é confortável. E eu não vou nem comentar o fato de que a gente precisa guardar um certo valor para começar lá na Alemanha devido aos nossos custos iniciais. Inclusive, gente, eu tenho até um vídeo onde eu falo sobre como se preparar financeiramente antes mesmo de ingressar num processo, antes mesmo de ingressar nesses projetos para migrar para a Alemanha, como se planejar direitinho para não dar ruim. Porque o que eu vejo acontecendo ao longo do tempo com os candidatos, na hora do vucu-vucu ali, né, da emoção, calor da emoção, essa é uma oportunidade ímpar, que o edital, ele coloca muitas possibilidades, e são possibilidades reais, não tô dizendo que não são. A gente fica naquela euforia toda, as pessoas de verdade, elas apostam naquilo, se mudam e vivem uma vida extremamente apertada, uma vida ali muito regradinha, porque não pode exceder o limite do que ela tem naquele valor para passar o mês todo, sabe? E eu vi algumas pessoas desistindo do processo porque simplesmente não conseguia, não dava conta, passava necessidade. Então tudo isso tem que ser visto e isso para mim não é esperar confortavelmente, de maneira nenhuma. Continuando, quem diria que o processo seletivo poderia se tornar uma novela recheada de reviravoltas? Bom, se a pessoa que me escreveu acha que esse processo é uma novela, eu espero que ela não seja uma pessoa que recruta candidatos ou que prepara candidatos para ir morar na Alemanha, porque não é uma novela. Isso é muito sério. E por isso que eu faço o possível para compartilhar de maneira sincera, mostrando mesmo o que as pessoas não gostam de mostrar porque tem medo de ser retaliadas, sabe? De ser convidadas a sair de processos. Essa é a bem da verdade. E eu não devo nada para ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. E para mim, falar da minha experiência, não tô falando que empresa XYZ é ruim ou boa. Na verdade, sempre que eu trago a minha experiência, eu falo como que tá sendo a experiência para mim, de coisas que eu pesquisei sobre aquela empresa. E mesmo assim, eu sempre recomendo para quem assiste aqui os meus vídeos a fazer a mesma coisa, porque sempre falo com vocês, o que pode ser bom para mim, talvez não seja tão bom assim para você, não é? Porque a experiência, ela é individual. E justamente por não ser o meu intuito em romantizar o processo, que eu não quero tornar ela numa espécie de novela recheada de reviravoltas, apenas compartilhar o que de fato acontece comigo. E aí, se as pessoas se identificam ou não, fica a critério de quem assiste. Aí a pessoa finaliza dizendo: certamente, engajamento é o nome do jogo. Verdade. Acho que nessa mensagem toda, a única frase que fez sentido foi essa. De fato, certamente, engajamento é o nome do jogo. Não é um jogo, porque quando eu compartilho a minha experiência, eu compartilho a minha vida. A minha vida não é um jogo, nem pra mim, nem pra ninguém, né? Então, o que eu quero mesmo é que esses vídeos engajem, porque, como eu disse, outrora, lá em 2018, não tinham pessoas dispostas a falar como que era o processo, como que elas estavam passando por esses momentos que não são fáceis. E aí a pessoa completa e diz: espero que todos consigam enxergar a história completa por trás das câmeras.
Claro que quando a gente compartilha aqui a nossa experiência, o nosso dia a dia, né, enfim, as nossas conquistas na maioria das vezes, é um fragmento de tudo que acontece no nosso dia, às vezes na nossa semana, às vezes no nosso mês, às vezes no processo inteiro. Então, claro que não vai ter toda a história narrada aqui para vocês de momentos que eu decidi compartilhar, a menos que as pessoas tenham um contato mais íntimo comigo, e aí, claro, amigo, amiga, família, vai saber da versão completa. E exatamente o que acontece totalmente por trás das câmeras. Mas as pessoas que estão assistindo ao vídeo, elas de fato assistem o que eu consigo compartilhar e compactar na edição do vídeo após subir aqui para o YouTube. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, já deixa um curtir para mim, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Então são vídeos que, como eu disse, eu compartilho fragmentos do meu dia, às vezes de 24 horas ou de uma semana, onde eu acho importante trazer para vocês essa experiência, porque não é um reality, não é uma novela, como a pessoa compartilhou, mas são vídeos que eu considero importante para que quem esteja do outro lado tenha menos dificuldade no processo. Porque quando eu comecei foi tudo mais difícil. Perguntava para um, a pessoa não respondia. Perguntava para outro, a pessoa não sabia. E quem é recém-candidato nos processos fica sim do outro lado com muitas expectativas, com muitas interrogações, muitas perguntas, muitas dúvidas. E, gente, eu sempre estarei aberta aqui para responder tudo que tiver ao meu alcance. E para concluir, gostaria de dizer que todo caminho é difícil, seja que para quem começou lá em 2018, seja para quem começou em 2024, seja para quem vai começar em 2025, não importa em que parte do processo você está ou estará, o caminho é sim muito difícil. Desde o início do aprendizado do idioma alemão, principalmente se você nunca teve contato com outro idioma, muito menos com o alemão, é muito difícil, muitas vezes você vai chorar, essa que é a verdade, muitas vezes você vai querer chutar o balde, ir embora e não querer mais saber de alemão, é a verdade, você pode ficar deprimido, você pode ficar ansioso, taquicárdico, depressivo, tudo por conta disso, porque não é só o aprendizado do alemão. Durante o processo, para quem não sabe, a gente tem o aprendizado do alemão, a pressão da empresa, porque a empresa fica cobrando resultado. E tá certa a empresa porque ela tá investindo no candidato. Mas isso gera, gente, um reboliço dentro da gente. É muito, muito, muito complicada essa parte. E a gente tem que mostrar resultado, evolução no processo, aí chega os preparatórios para as provas e vira um bolo de neve, todos aqueles sentimentos que eu já falei para vocês se afloram, se intensificam e parece que a gente vai explodir. Isso para começar aqui. Depois, essa é a parte 1. Depois tem a parte 2, que é quando a gente chega lá na Alemanha. É tudo lindo, maravilhoso, é tudo como se sonhou? Nem sempre. Nem sempre vai ser bom para todo mundo. Não é porque a gente vê nas redes sociais fulano, cicrano, beltrano compartilhando viagens, compartilhando sorrisos, que não tem lágrimas por trás daquilo, que não houve lágrimas por trás daquilo, que ela não tá triste, que a pessoa não tá com saudade, que a pessoa não tá se sentindo sozinha, que a pessoa não tá se sentindo oprimida, desvalorizada, ou, gente, até mesmo excluída. Verdade? Até mesmo excluída, porque ela tá ingressando numa cultura diferente, aí ela vai trabalhar num lugar onde, além da cultura ser diferente, os colegas, muitas das vezes, dependendo da região da Alemanha, aonde a gente vai trabalhar, a gente não tem um bom acolhimento dos colegas de trabalho, uma boa aceitação. Isso acontece e pode acontecer. Isso ainda acontece e pode acontecer. Que muitas das vezes a gente sai daqui com B1. E aí entra a terceira fase do processo, que é o reconhecimento do idioma alemão. Mas antes disso, muitas das vezes, o candidato precisa alcançar o nível B2 de alemão, porque na maioria das vezes, atualmente, a gente pode migrar para a Alemanha com o nível B1 de alemão.
E não é fácil também você conciliar os estudos do idioma nível B2 de alemão, mais ter que dar plantão no hospital, mais você não conhece nada na cidade, mais você precisa se integrar na cultura, e pensando que ainda tem a prova de reconhecimento do diploma, que seria uma quarta fase. Então, gente, é tudo muito complicado, muito, muito delicado, é muito delicada todas essas fases do processo, sabe? E é esse por trás das câmeras, coisas que muitas das vezes os candidatos não compartilham, que eu gosto de compartilhar com vocês. E eu espero muito que vocês gostem deste tipo de conteúdo, sempre que tiver no meu alcance, coisas novas, coisas importantes. E é isso, mas sempre com as melhores das intenções de preparar quem tá aí do outro lado para o que pode vir. Vou continuar aqui compartilhando a minha novelinha mexicana, mas sem o dramalhão de ter a romantização. Não vamos romantizar o processo. Espero vocês no próximo vídeo e tchus!